Olá, estamos de volta com mais um RW Show aqui no YouTube. A maioria de vocês que me segue há mais tempo já sabe que eu voltei para o rádio comercial há pouco tempo, fazendo um programa nos sábados de manhã, numa emissora local aqui da minha cidade. O programa se chama Programa X e eu gravei um vídeo durante a apresentação do último programa, é ao vivo, nas manhãs de sábado e tal. E deixa eu mostrar o vídeo para vocês e a gente já conversa. Olá para você que acompanha o Rádio X. Eu estou aqui nos estúdios da 90.3 FM, São Bento do Sul, mostrando para você aqui a estrutura do estúdio. Estamos fazendo um laboratório no nosso Programa X de hoje. O Programa X é um programa dos sábados de manhã que toca música pop rock, nacional, internacional, novas e também antiguinhas. Então a gente hoje está perguntando para o pessoal que música marcou a sua adolescência. E muitas pessoas da geração X estão participando. Pelas indicações a gente sabe que é a geração X, porque são músicas que tocaram no rádio nos anos 80, alguma coisa, claro, também de anos 90 e de outras épocas. Mas, assim, o grande volume de indicações é de música dos anos 80. Galera, realmente, da geração X, ouve rádio. Eu estou fazendo essa participação no meu próprio canal para utilizar depois e deixar isso registrado, que realmente... o pessoal da geração X é um apaixonado. São pessoas, apaixonadas por rádio, com certeza. E principalmente se é assim, um programa que toca uma porção de músicas boas em sequência. Só música boa. Acompanhe o programa também. Como você pode ter percebido, eu gravei esse vídeo num momento de muita empolgação. E quero dar a mão à palmatória, como se dizia antigamente. Quero confessar que eu não acreditava que o rádio tinha tanta lenha para queimar, que o rádio ainda podia proporcionar tanto calor humano, tanta proximidade com os ouvintes e mais, retorno para os anunciantes, decorrentes dessa proximidade, dessa audiência, desse calor humano que eu não vejo mais em outros segmentos. E vou explicar o meu ponto aqui. E vou fazer isso não para dizer que eu descobri alguma coisa, que eu sou dono da verdade ou algo assim. Eu estou fazendo isso, vou fazer todos esses comentários, uma reflexão, na verdade, para estimular você a se manifestar sobre o assunto, você que está aí do outro lado. Você vai me dizer aí se você concorda comigo ou não, se você acha que eu estou certo ou que eu estou viajando muito aí nas reflexões. Há muito tempo atrás, as redes de rádio surgiram como uma tendência e foram crescendo. Desde os anos 80 já começou a haver as primeiras redes de rádio. As primeiras que eu tomei conhecimento foi a Jovem Pan, Transamérica e por aí afora. Hoje em dia nós temos muitas redes de rádio. Aqui no Sul tem a Rede Atlântida, tem Mix, tem Massa, tem Rádio T, enfim, tem uma série, tem a CBN, que é nacional, tem várias redes de rádio e que se expandiram bastante rapidamente nos últimos tempos, engolindo muitas rádios pequenas, menores, médias em outras cidades e transformando elas em afiliadas, E essas redes de rádio têm uma característica de transmitir muita programação gerada na cabeça de rede, que é a central onde existe essa rede, e muito pouco, cada vez menos programação local nas afiliadas. Então, predomina sempre aquela programação gerada lá na central da rede e nas afiliadas tem uma programação local pequena, pouco expressiva. E o que isso ocasiona? Como é que isso hoje está se comportando e por que isso aconteceu, chegou nesse ponto? Por que as redes se expandiram tanto, Bom, eu vou citar uma experiência pessoal minha. Lá do começo das redes, eu acredito que a semente da expansão das redes, parte está nisso e a outra parte está no lado comercial. Vamos falar das duas separadamente para não misturar os assuntos. A primeira coisa da expansão, da origem da expansão das redes, está relacionada a conteúdo de alta qualidade. E vou citar um exemplo pessoal para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Lá nos anos 80, tinha o programa do Djalma Jorge, feito pelo Tutinha, na Jovem Pan de São Paulo. Naquela época não existia rede de rádio, existia a Jovem Pan de São Paulo. E tinha o programa do Djalma Jorge.
Eu morando aqui no sul, um pouco ao sul de Curitiba, mais ou menos a 90 quilômetros para baixo, né? No sentido sul, né? De Curitiba, eu não conseguia captar as rádios de São Paulo, obviamente. Eu sabia que o programa existia porque tinha um amigo que morava em São Paulo, gravava o programa em fita cassete para mim e me mandava pelo correio. Era assim que eu ouvia o programa do Djalma Jorge. Eu gostava muito desse programa na época e não tinha outra forma de ouvir o programa. Lembre-se que nessa época não existia internet, não existia nada disso. Mas eu conseguia, aqui na minha cidade, captar de alguma maneira as rádios de Curitiba, que estava mais próximo aqui, né? Então, um belo momento, começou a existir as redes de rádio e, de repente, passou a existir Jovem Pan em Curitiba, que transmitia em rede com a Jovem Pan de São Paulo, e eu conseguia captar aqui na minha cidade e estava lá o programa do Djalma, e a partir desse momento eu consegui ter acesso a um conteúdo que eu gostava muito, né? Então, a rede de rádio proporcionou isso. E mais, acabou proporcionando a produção de conteúdos de qualidade melhor. Porque se você tem lá, na cabeça de rede, um time de radialistas fazendo a programação, né? E nas afiliadas, né? Em todas as afiliadas ali, você não tem ninguém trabalhando, a rádio está lá só retransmitindo aquela programação, você tem um ganho de escala enorme. Porque lá nas afiliadas também tem aproveitamento comercial. Então você está vendo? Você multiplica o aproveitamento comercial. Não é só a Jovem Pan de São Paulo faturando com a propaganda no horário do programa do Djalma Jorge, mas é a Jovem Pan de Curitiba, a Jovem Pan de Florianópolis, a Jovem Pan de Belo Horizonte. Multiplica o faturamento de um único programa sendo produzido. Claro, tem uma estrutura maior para manter, mas o ganho de escala que se tem, né? E aí eu já estou falando do segundo motivo de expansão absurda das redes de rádio, né? O ganho de escala que se tem é muito expressivo. Então, aquela radiozinha lá do interior que não estava indo muito bem e tal, que não consegue competir em conteúdo, acabou sendo prejudicada. Algumas foram compradas por redes de rádio ou viraram franquias, enfim, aconteceu de tudo, né? E as redes de rádio se expandiram de uma maneira avassaladora. Mas hoje, isso não existe mais. Eu não preciso mais da rede de rádio para acessar o conteúdo de qualidade. Vou citar um outro exemplo pessoal para ilustrar o que eu estou falando. Por exemplo, aqui no sul a gente tem a Rede Atlântida. Essa é a grande rede de rádio do sul do Brasil. Sensacional. Eu adoro essa rede desde muitos anos, desde que ela existe, desde que não era a rede, né, que existia, só uma Rádio Atlântida na nossa região aqui, eu já ouvia. E a Rede Atlântida tem um programa, tem na verdade mais de um, né, mas tem um programa que eu gosto muito, que é o programa do Everton Cunha, o Mr. P. Já teve episódio sobre ele aqui no nosso canal, já teve participação dele, inclusive. É sensacional, o cara é um mestre do rádio e o programa dele, né, é muito legal. Há um tempo atrás era gerado em Porto Alegre, na cabeça de rede da rede toda, que abrange Porto Alegre e Santa Catarina. Hoje o programa está só em Santa Catarina, gerado na cabeça de rede do estado, que é em Florianópolis. E, né, eu não preciso mais da rede de rádio para ouvir o programa do cara, não preciso mais. Esquece, não preciso mais ter Atlântida no ar, não preciso nem usar o aplicativo, não preciso nem ouvir a Rádio Atlântida pelo aplicativo. Como se hoje eu quisesse ouvir um programa da Jovem Pan de São Paulo, também não preciso mais da rede de rádio, nem rádio não preciso, né? No caso do Mr. P, eu não preciso nem ouvir a Atlântida, eu tenho o programa disponível no Spotify. O Mr. P, ou o Pretinho Básico da Atlântida, que é outro programa muito legal, né? Eles estão disponíveis nos streamings de música, nos podcasts, nos canais de podcasts, né? Então, assim, eu quero ouvir o Mr. P hoje, mesmo viajando, mesmo se eu for viajar para Minas Gerais, para São Paulo, onde eu não pego a Atlântida, né? Eu coloco ali o podcast no Spotify, baixo o episódio para ouvir offline e vou embora, vou ouvindo onde eu quiser. Então, um grande diferencial das redes de rádio se perdeu. E o outro, e o comercial? E o diferencial comercial? Esse também eu acredito que está enfraquecendo por uma simples questão. Hoje em dia o público que ouve rádio, que consome rádio, ele gosta do calor humano. E as programações em rede são muito impessoais. Por quê?
Se tem uma rede de rádio gigante, né, como a Jovem Pan, por exemplo, já que estamos citando ela como exemplo, tem um cara lá fazendo um programa na cabeça de rede lá em São Paulo, né, o programa é mais enlatado, o programa ele não tem aquela proximidade do ouvinte, porque a abrangência é muito grande, são milhares de ouvintes dentro da área de abrangência desse programa que está sendo transmitido ao vivo lá. Então, claro, alguns programas ainda são fantásticos, ainda mantêm as redes lucrativas, mas isso está se perdendo também, porque as rádios locais têm isso que eu mostrei naquele vídeo que eu gravei no estúdio da rádio lá no meu projeto, no programa X, né? Eu voltei para o rádio comercial agora, depois de tanto tempo fora, nesse projeto e, como disse, vou dar a mão à palmatória. Não achava que o rádio tinha tanta lenha para queimar. O programa está bombando, tem muita audiência, tenho patrocinadores de peso, empresas muito reconhecidas aqui na minha cidade, na região, que estão lá apoiando o programa, patrocinando. E isso é sensacional. E estão tendo resultados com esse patrocínio, o que é mais fantástico ainda, né? Então isso é espetacular. Eu acho que dá quase para dizer que está chegando a vez das pequenas. As rádios pequenas proporcionando ainda aquela magia do rádio que o ouvinte de rádio hoje ainda busca, né? Quem sabe na geração futura, aí nessa geração que está aí, que o pessoal já tira sarro, né? Que é a geração Nutella, que não sabe o que é ouvir rádio no rádio, né? Nem sabe mais bem o que é um rádio, né? Consome tudo pela internet, os conteúdos, né? Quem sabe quando essa geração tiver aí, né, mais avançada na idade, né, o rádio vai se transformar em algo somente digital. Eu acho que isso é uma tendência bastante lógica. Mas as redes de rádio nessa aí onde ficam, né? Vamos ser cada vez mais nós, profissionais da área de comunicação, produtores de conteúdos e cada vez menos, né, dependentes de uma estrutura, de uma mega estrutura, de uma emissora de rádio gigantesca para atingir público no Brasil todo. Sabe o que é um exemplo que ilustra isso que eu estou falando? Né? Pessoas que ficam famosas do nada usando apenas um celular para filmar os seus vídeos nas redes sociais, no YouTube, porque não precisa... Antes o único jeito de você ficar famoso, nacionalmente famoso, qual que era? Tinha que aparecer na TV, nas redes de TV. Era a forma, né? Lá nos anos 80. Como é que você ia ser reconhecido na rua no Brasil, aqui em qualquer cidade que você fosse? Só se você aparecesse na TV, se você fosse ator de uma novela ou, né, de qualquer maneira, alguém que aparecesse na TV. Hoje em dia as pessoas do nada, sem recurso, conseguem isso. Não precisa mais a mega estrutura de um canal de TV para isso. Não precisa. Não estou dizendo que a TV não produz mais celebridades. Produz, mas não precisa mais dela para ser uma celebridade. A internet está aí com centenas de exemplos nesse sentido. Então as grandes redes começam a se transformar aos poucos com isso num baita elefante branco. E eu acho que chegou a vez das pequenas. Mas o que eu quero mais hoje é saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você acha que a minha reflexão está indo para a direção certa? Será que é isso mesmo? Que é essa a tendência mesmo? O meu testemunho é ligado a uma experiência prática. Realmente a rádio local, regional, com uma boa programação, consegue muita coisa. É surpreendente. E eu diria, eu arrisco dizer que para algumas situações ainda é melhor que rede social. Vou citar um exemplo. Teve um cliente contatado, né? Essa experiência não aconteceu comigo, aconteceu com um colega que contatou uma empresa para buscar como patrocinador de um programa de rádio. É um outro mercado, um outro programa, outra emissora, não tem a ver com o projeto que eu estou desenvolvendo, mas é um exemplo interessante. Ele foi contatar uma empresa que é um mercado. E quando contatou esse mercado, ele ofereceu, vamos anunciar as tuas ofertas lá no meu programa, todo mundo ouve e tal, tem uma audiência bacana, pessoal do teu bairro aí onde você está com o seu mercado, não era um mercado grande, né? Era um mercado de porte médio. Então, você anunciando suas ofertas lá, o pessoal vai vir aqui comprar. E o dono do mercado disse assim: não, eu não vou fazer isso, eu estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo rede social, eu estou fazendo lives no Instagram para divulgar as minhas ofertas. E eu já tenho 400 seguidores lá. Aí, né, reflexão em cima disso.
400 seguidores. Então tu vai anunciar uma oferta do teu mercado, os teus 400 seguidores vão ficar sabendo dessa oferta, e se são seguidores é porque provavelmente são conhecidos do mercado ou estão dentro da área do mercado, querem estar informados dessas ofertas, né? E isso claro que vai funcionar, claro que vai proporcionar algum resultado. Mas agora vamos comparar com o rádio, né? A programação do rádio vai abranger muito mais, mas muito mais que 400 pessoas, né? É uma emissora de rádio numa cidade de 100 mil habitantes. Então, né, você vai comparar a abrangência com 400 seguidores, né? E como o mercado é uma empresa que abrange todos os públicos, né? Seja pobre, seja rico, seja culto, seja não culto, né? Qualquer pessoa precisa de mercado, né? Então qualquer tipo de programação, seja ela feita bem popular para as pessoas mais humildes, ou seja ela muito elitizada, qualquer programação vai atingir público interessante para o mercado. Então a abrangência é naturalmente muito maior, mas muito maior mesmo, e o custo é menor do que impulsionar uma publicação lá no Instagram para aumentar esse leque de seguidores e conseguir ter uma abrangência regional mais intensa. Complexo isso. Instagram funciona muito bem se você está aqui numa cidade pequena do interior como eu e você quer vender o seu produto para o Brasil inteiro, você quer vender o seu produto para São Paulo. Esses dias eu conversei com uma pessoa que tem uma empresa e ela disse: não quero vender para São Bento, meu produto não vende em São Bento não é o meu mercado, São Bento é minha cidade, não é o meu mercado, meu produto é destinado a outras cidades, é lá que eu quero vender. Então, né, ela falando sobre propaganda em rádio, não, então não é, para você não é o caminho a propaganda numa rádio local, para você a rede social pode dar mais resultado. Rede social no sentido que eu estou falando de investimento, né? Gastar na rede social, impulsionar a publicação para buscar uma abrangência maior de público. Então, se o teu negócio é local e tem uma rádio local boa na sua cidade, né? Faça uma experiência, né? Veja se o que eu estou falando realmente funciona. Coloca lá um anúncio bem feito, foca no produto e não na empresa. Isso é fundamental, tem que anunciar direito, senão não funciona nem na rede social, nem no rádio, nem na Globo, tá? Tem que fazer uma propaganda bem feita, procure uma agência de publicidade para te orientar nisso, né? É importante, ou um profissional do rádio com experiência que possa te dar as dicas de como fazer uma propaganda atraente, né? Por exemplo, se você tem um mercado, um exemplo simples, né? Não adianta botar uma propaganda lá dizendo que o teu mercado tem 20 anos de tradição e os melhores preços e não sei o quê, e divulgar o WhatsApp e o telefone fixo e o telefone de recados e o e-mail. Não adianta, você está jogando dinheiro fora fazendo assim. Se você tem um mercado, você vai atrair a atenção da pessoa para ir no teu mercado com uma boa oferta, né? Eu nunca fui no teu mercado, mas se você anunciar um produto que eu compro por um preço legal, eu sou capaz de ir lá para aproveitar essa oferta. É isso que você tem que fazer. É que nem pescar, você tem que jogar a isca certa, né, para pegar aquele peixe que você quer. Senão não vai funcionar, né? Então isso é muito importante, fazer da maneira certa. E sim, os rádios, a rádio local, né, regional, tem muita lenha para queimar. Se você tem uma empresa, faça a experiência. Não custa muito, a propaganda de rádio é muito acessível. E se você fizer direitinho, você vai ficar surpreso com o resultado. Isso eu posso garantir para você. O que você acha disso? Você já teve alguma experiência? Compartilhe suas experiências conosco. Tchau, até o próximo.